mais de um ano, a limpeza está no holofote das questões da pandemia. Importante para ter ambientes saudáveis e proporcionar segurança, a tarefa também é um grande desafio para diversos ambientes. Um em especial se vê às voltas com cuidado extra nos protocolos de higienização. Estamos falando dos ambientes hospitalares, que mais do que limpeza, precisam demonstrar segurança para os usuários, familiares, pacientes, visitantes, profissionais, enfim, todas as pessoas que utilizam esses espaços. Para falar sobre o tema, então, nesta edição do IGPlus Entrevista, recebemos Marcelo Gueger, que é especialista em hospitalidade, em serviços de facilidade. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, Carla, e a todos os nossos ouvintes, é um enorme prazer estar com vocês. Realmente é um tema que passa a ser protagonista, né? Sempre foi importante, mas agora passa a ser protagonista diante do cenário que nós vivemos. E manifesto aí o meu prazer de estar podendo conversar sobre esse tema e poder apoiar aí quem está nos assistindo e nos ouvindo a discutir um pouquinho sobre esse tema cada vez mais importante, cada vez mais que merece aí orçamento, discussão, gestão sobre essas ações. Marcelo, nós vamos aproveitar um pouco da sua expertise em consultoria, em gestão na área, e vamos direto a um ponto nevrálgico. Como é que os ambientes hospitalares estão se virando? Como é que eles estão dando conta da tarefa de ter ambientes saudáveis dentro do contexto da pandemia? Como é que está sendo isso agora? Olha, é uma boa pergunta. Muitas pessoas estão com medo de ir para os hospitais, né? E isso aconteceu já em 2020, quando começou toda a situação pandêmica. Mas, na verdade, é um erro não ir para o hospital por esse motivo, né? Há uma série de cirurgias eletivas e uma série de tratamentos que tem que acontecer, e o hospital está preparado para poder atender as demandas respiratórias e doenças ligadas a Covid ou não, mas ligadas às doenças respiratórias, que pode gerar uma situação de doença infecto-contagiosa ou ter o patógeno naquele ambiente, mas está separado hermeticamente uma entrada, mesmo em pronto atendimento, em todos os hospitais que se predispõem a atender Covid, uma porta de entrada de não Covid, né? Então, que é para problema ortopédico, para qualquer outra situação. E mesmo assim, os hospitais que têm raio-x ou têm duplicidade de tomografia, raio-x, ressonância, eles deixam um para Covid, o laboratório, o trajeto que faz para Covid, o elevador, tudo separado do não Covid. Mesmo assim, obviamente, mesmo assim, a área não Covid também passa por protocolos mais rígidos de higienização de piso, um aumento de frequência em relação ao que a gente chama na área hospitalar de FOMITs, que são as superfícies não inanimadas, né? Aquelas superfícies fixas, como maçanetas, corredores, corrimões de corredores ou de escadas, controles remotos, maçanetas de porta, aquela chamada de enfermagem, todos os itens mais tocáveis, inclusive os equipamentos móveis que passam de mão em mão entre enfermeiros. Então, esses itens, há uma atenção maior, né? O signomanômetro, o suporte de soro, a cadeira de rodas. Esses itens passam por uma frequência maior de higiene, além da higiene, de desinfecção, né? Com produto desinfetante, com processo adequado. E na área de Covid, obviamente, está em todo o processo. Nos hospitais que não têm uma estrutura dupla para todas essas coisas, há protocolos de processos onde, após transportar alguém com Covid, se freta o elevador, então ninguém mais entra ali, depois faz uma higienização no elevador. Então, de tal maneira que garante que os processos estão acontecendo de maneira segura. É pior para um paciente que precisa de um tratamento ficar em casa com a fala "fica em casa", que é possível para quem está saudável, mas é absolutamente errada para quem precisa do hospital. As outras doenças continuam a existir e o hospital tem que ser um lugar seguro, cujo slogan tem que ser "pode vir que é seguro". Se você precisar do hospital, você tem que ir ao hospital
sem medo que você vai pegar Covid numa área que não é de Covid, porque ali pode ter certeza que os produtos que estão ali estão homologados, que a equipe está treinada, que está capacitada para fazer. Não estou dizendo que as coisas estão melhores do que eram antes. Claro, há algo no ar, né? E isso no ar que pode nos afetar nos problemas respiratórios pode estar com pessoas assintomáticas, com a própria equipe de higiene, com a própria equipe médica de assistência não diagnosticada. Então, o risco existe. Por esse motivo, os padrões de máscara, de lavagem de mãos, de álcool gel, valem para todos os ambientes também. É interessante você colocar este ponto, porque a gente passou por um processo de relaxamento das medidas restritivas, as pessoas até voltaram aos consultórios médicos, às cirurgias eletivas, mas de repente freou tudo, segunda onda, pânico total, e as pessoas têm medo. Então, esse seu esclarecimento é importante para que a gente entenda essa diferenciação. Mas, pela sua explicação, me ocorre também que as dificuldades, os desafios das equipes de limpeza também se intensificaram. Nos ambientes onde há a separação de casos Covid e não Covid, isso é mais fácil porque é perceptível, são entradas físicas diferentes. Quando isso não acontece, então a situação vai ficar bem mais complicada. E como é cuidar disso tudo para que o paciente e também o profissional tenha segurança nesses ambientes? Os desafios são inúmeros, sem dúvida, porque esse aumento de fluxo de paciente Covid, mesmo com todos os leitos ocupados e com tantos óbitos, você tem uma demanda maior. Também aquilo que eu falei na primeira resposta, de ter divisões diárias, exige mais equipe. Então, eu tenho que ter mais frequência, mais equipe fazendo mais atividades. Nós mudamos e ajustamos os processos. E eu não tenho a equipe completa. Então, assim, pessoas de risco ou com uma idade, é muito comum encontrar pessoas na área de higiene que estão lá há muitos anos, né, que fizeram suas carreiras dentro do hospital e que às vezes têm acima de 60 anos ou têm doenças que possam estar no grupo de risco. Então, essas pessoas estão afastadas. Além disso, a gente tem pessoas que também foram acometidas com o vírus, seja dentro ou fora do hospital. Então, a gente tem uma equipe menor, uma escala menor para fazer mais coisas, o que gera aí uma administração bastante precisa de quem faz o quê, quem suja o quê. Então, se prevê onde que é as mãos do profissional de saúde, né? O que é trajeto, o que é mão de paciente, onde a gente higieniza e de que maneira. Então, essas mudanças nos afetam. Aumenta o tempo de limpeza terminal, que é a limpeza quando você tem uma transferência, ou uma alta, ou um óbito. Quando você vai fazer a girada para um novo paciente, você tem uma limpeza que é mais demorada do que era até então, antes do Covid. Você tem mais volume de resíduos sólidos. Na área Covid, por exemplo, gera um aumento de resíduo sólido, porque tudo que entra na área Covid é considerado resíduo infectante. E a gente tem, com isso, mais volume de roupa a ser lavada, que também é um assunto da hotelaria dos hospitais. A gente colocou privativo em toda a equipe de assistência, praticamente, mesmo fora de UTI, centro cirúrgico. Então, eu tenho mais roupa, mais gestão sobre essa roupa, sobre essas roupas privativas, que até então eram exclusividades de áreas fechadas, e essa gestão desse aumento de volumes, seja de resíduo, de roupa, de trabalho, com uma equipe menor, claro que gera aí um desafio maior para a equipe poder gerenciar essas equipes dedicadas para áreas não críticas. A gente, na área não crítica, a gente tinha um volume de pessoas por metro quadrado muito baixo. Agora a gente tem uma equipe de área não crítica que tem que limpar piso, que tem que limpar maçaneta, interruptor, corrimão e todos esses itens que não exigiam tanto da gente. Mas eu volto a insistir, eu me sinto mais seguro, de verdade, num ambiente hospitalar, em área não Covid, onde a equipe tem produto certo, na diluição certa e sabe executar o procedimento, do que num outro ambiente qualquer, onde a limpeza pode não ter sido ainda adequada ou não foi comprado. Eu tenho ajudado outras escolas, quando nessa abertura eu ajudei a fazer protocolos em escolas, em hotéis, em resorts, em salões de beleza, cabeleireiros e restaurantes, e eu via muitas vezes que a limpeza que vinha antes do Covid, o dono lá comprava no supermercado, não era uma limpeza profissional, era um pano de chão que ficava lá, e assim, estamos falando de lugares bons, bonitos, caros, mas que não se importava tanto com aquela área, né? Agora não, agora
eu entro num hotel 5 estrelas, além do carrinho de mensageiro dourado, brilhando, acarpetado, que vai carregar minha bagagem, eu também quero ver alguém da higiene com um carrinho moderno, com limpeza moderna, porque eu vou desconfiar. O leigo não entende de limpeza profissional, mas ele entende quando ele vê um pano sujo ou um profissional mal vestido ou mal preparado, ou quando não sabe responder a uma pergunta que o próprio cliente faz, e isso vale para banco, isso vale para padaria, para supermercado, para quaisquer lugares onde tem cliente. Num hospital, você pode ter a certeza que os profissionais que estão ali deveriam, né? Posso falar pelos hospitais que eu conheço e presto serviços, não posso falar por todos, mas a grande maior parte passa por treinamentos metódicos, rotineiros, tem avaliação de desempenho, tem avaliação de retenção de conhecimento, há um produto comprado que é um produto específico para aquele tipo de situação, de patógeno que ele deseja eliminar. Então, há todo um trabalho, há muito antes do Covid, a gente já tinha tuberculose, a gente já sempre teve Clostridium, que é muito pior, né, do que o próprio Covid. Então, não tem uma transmissão tão rápida, mas ele, em termos de superbactérias e de outras KPCs e uma série de fauna horrorosa que a gente pode ter, que a gente já lidava muito antes de existir Covid. Então, a gente já estava mais preparado para isso. O Covid, ele nos traz mais trabalho pela forma de transmissão. Então, a gente tem que estar limpando muitas vezes, de forma repetida, e isso gera mais trabalho, mas não uma mudança de processo. A gente limpa do mesmo jeito que a gente sempre limpou um hospital. É interessante a sua resposta, porque até o final da pandemia, eu garanto a você que todo o público estará PhD em limpeza, porque nós passamos a observar, nós, enquanto usuários dos espaços, também estamos mais preocupados. E o assunto realmente ganhou protagonismo justamente por isso. Há essa preocupação. E até essa preocupação com a limpeza nos remete à segurança, que é a outra pergunta que eu faço a você. Como a limpeza precisa ser executada de acordo com os protocolos organizados e indicados pelos órgãos de saúde, é importante que equipes de limpeza e os ambientes hospitalares estejam preparados para isso. Como é que fica, então, essa composição para que esses usuários dos ambientes tenham segurança lá dentro? Vamos começar a resposta com o primeiro usuário, que é o próprio funcionário. Se a gente não cuida do próprio colaborador e ele não estiver ali para cuidar ou para limpar, ou seja o que for, a gente vai colocar o paciente em risco. Então, é a mesma situação onde eu coloco a máscara primeiro no passageiro e depois vou cuidar da criança, porque se eu cuidar da criança e morrer, ela vai ficar desatendida. Então, a gente tem que pensar primeiro na equipe, e essa equipe tem que estar preparada para isso. A segurança da equipe tem a ver com ter EPIs. A gente viveu um momento sem EPIs, eu cheguei a ver hospitais que não encontravam, usavam capas de chuva, porque não tinha capas impermeáveis à venda, ou eram a preços abusivos. Então, assim, ter os EPIs como um ponto importante para que tenham segurança, serem treinados para utilizá-los, para desparamentar. O momento de desparamentar é um momento de alto risco, o pessoal pode se contaminar na hora de desparamentar. Então, é algo também que tem que ser treinado. Não adianta botar um monte de luva. Eu vejo, às vezes, alguns lugares que enchem as pessoas de luva. A gente tem momento certo para ter luva, mas não é o funcionário que tem que estar seguro com a luva. Ele vai apertar o botão do elevador com a luva. É melhor ele não ter luva e lavar as mãos do que ele usar a luva para se proteger. A luva tem que proteger o ambiente. Tem um protocolo, tem um jeito de fazer essas coisas. Então, eu vejo que, em primeiro lugar, o primeiro usuário é o próprio colaborador. Mas a gente não pode deixar de olhar, obviamente, para o acompanhante, para o paciente, para toda a outra equipe, visitantes e todas as pessoas que circulam no hospital, que são um número grande de pessoas, e da segurança, que sempre foi verdade para a equipe de higiene, de coisas muito simples, onde não é só o Covid. Então, assim, eu não posso estacionar meu carrinho de higiene numa porta de incêndio ou na frente do hidrante. Eu tenho que ter um local para estacionar isso. Se eu não treinar as pessoas, elas vão parar no primeiro lugar que encontrarem. Eu tenho que entender que a lixeira que eu jogo fora o lixo não é a lixeira mais próxima, que eu tenho lixeiras para lixo infectante, para lixo comum, para lixo reciclável, para lixo tóxico, para lixo radioativo, pérfuro cortantes e tantos outros, que seguem uma legislação que tem destinos diferentes e que tem gestão sobre isso. E também a segurança para o manipulador e para o coletor de resíduo sólido, que faz parte da equipe de higiene.
Se a gente olha também planos de contingência, o que eu faço quando rompe um saco de lixo, o que eu faço quando a rotulagem não tem um produto sem rotulagem, eu não sei se ali dentro tem um desinfetante, um detergente, qual é a diluição, que dia que foi dispensado, que dia que foi diluído, se a diluição que está ali é adequada, se ele está sendo tampado, se ele fica num ambiente adequado, se ele fica num ambiente inadequado. Então, assim, se a gente vai visitar isso, que são rotinas da higiene, isso afeta a segurança, e sempre afetou. Agora, com o Covid, que a gente tem uma lupa olhando com um detalhamento enorme sobre a segurança, claro que essas coisas ganham também um destaque, mas se a gente olhar para controle de pragas, que também é assunto da higiene, e que pode ser gerar odores, e podem ser gerados por falta de higiene, a própria questão de fluxo, por onde anda o carrinho, o que a gente chama de PGRS, né? Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, por onde anda o carrinho de higiene, que eu acabei de coletar de um ambiente infectante, de um quarto em isolamento. Ele pega o elevador, onde eu faço o trajeto da comida, ele pega o elevador onde tem um paciente que acabou de sofrer um transplante, qual é o caminho que ele faz? Então, esses trajetos, esses fluxos, também fazem parte da segurança e é algo que a gente tem que olhar com muito cuidado. E, por último, e não menos importante, a forma de higienizar o leito, que também deve passar por essas métricas, né? O que eu limpo antes, de que maneira que eu higienizo. Marcelo, então, além da limpeza proporcionar segurança, a gente tem usuários cada vez mais exigentes. Isso traz uma tarefa a mais para a equipe de hotelaria hospitalar, que é a percepção da limpeza. Como é que isso pode ser tratado, então, para que esse usuário realmente tenha uma experiência positiva? Olha, esse é um fator importantíssimo, né? Porque as pessoas, além de limpar adequadamente, a gente tem que fazê-los perceber que está limpo. Então, eu posso ter uma qualidade técnica, a gente chama de ATP, que é a adenosina trifosfásica, que a gente faz uma checagem da superfície com SWAB para saber quanto que tem de sujidade dentro de uma escala de sujidade, ou uma avaliação por luminescência ou bioluminescência, que o cliente não vai saber. Eu sei que ali está limpo, mas se tiver um fio de cabelo sobre o piso, a percepção do cliente sobre a limpeza é muito ruim. Então, essa percepção também tem que ser trabalhada na qualidade percebida pelo cliente. E aí, eu tenho que usar de algumas artimanhas de fazer isso acontecer. Então, por exemplo, se a pessoa vai limpar o banheiro de um quarto que tem um paciente e usa luva verde para fazer isso, e depois vai limpar o quarto e ela troca de luva e vai usar uma outra luva verde para fazer isso, é melhor que essa luva do quarto seja amarela, para que não tenha dúvidas que ele fez a troca da luva entre a limpeza do banheiro e do quarto. Então, mesmo que ele faça de qualquer forma, eu preciso comunicar que ele fez. Se alguém tiver desconfiado que ele está usando a mesma luva que ele usou ali, e algumas pessoas, neste momento, que nem passava pela cabeça, pode começar a desconfiar. Então, da mesma maneira que algumas coisas a gente tem que mostrar evidências, a gente tem que mostrar também evidências na área de higiene. Então, assim, quarto lacrado, o quarto está lacrado, tem adesivos, já fiz isso para hotéis, hospitais, a gente já usava o lacre de porta, o quarto está limpo, é lacrado, ninguém entra e o deslacre acontece na presença do cliente. Então, é um quarto higienizado profissionalmente, tecnicamente, e a sua abertura acontece na presença do cliente, o que lhe dá uma percepção de segurança, que ninguém entrou naquele quarto antes dele. Vamos pegar ali, quer ver o pior de tudo, Carla? A falta de álcool gel, de reposição de álcool gel nos dispensers de álcool gel. Então, eu vou higienizar minha mão num ambiente e não tem álcool gel. A minha percepção de descuido ou de falta de gestão sobre a limpeza, se os caras não estão trocando álcool gel, será que eles realmente se importam? Será que é uma prioridade nesse hospital, nessa empresa, a questão da limpeza? E o mesmo vale para descartáveis, sabonetes e quaisquer outras coisas de banheiro. Então, assim, outra coisa que ajuda, o acesso a serviços. Como que eu chamo? Se eu encontrar uma área que eu estou desconfiado que foi limpo, como que eu higienizo? E, por último, preparar a minha equipe para responder. O próprio cliente começa a passar por fazer perguntas, então ele fala, vem aqui, você não limpou o quarto aqui do lado? E você está entrando com o mesmo sapato no meu quarto? Tira o sapato. Então,
eu quero que o auxiliar de higiene consiga responder essa pergunta. Ele não vai tirar, não deveria tirar os sapatos, ele tem que ter uma resposta tecnicamente adequada para que ele entenda como que é feita essa higiene. Então, é o mesmo paninho que você vai limpar o parapeito, você vai limpar a mesa de refeição, ele tem que conseguir responder essas perguntas, né? Ou ele fala, eu quero que você limpe meu quarto com álcool. Cansamos de ouvir isso em hospital. O próprio acompanhante fala, olha, limpa com álcool. Eu não acredito nesse produto de hospital porque não tem cheiro, porque não faz espuma, porque não tem a espessura adequada e eu acho que ele não vai funcionar. Nem cor tem, né? Achando que a limpeza vai acontecer pela cor, pelo cheiro, pelo odor, enfim. Esse profissional de higiene, muitas vezes, uma pessoa na estrutura que não tem tanto repertório, tanto vocabulário, tem que estar também treinado e preparado para poder responder isso, porque uma resposta mal dada também vai gerar um ambiente de insegurança para esse cliente. Quando ele pergunta, mas você limpou aqui quando foi a última vez? Você me garante que isso aqui está limpo? Me empresta um pano que eu mesmo quero limpar. Imagina só a gente não conseguir responder essa pergunta a ponto de deixar o cliente tão inseguro. E tem gente realmente, neste momento, que está bastante inseguro, usando máscara tripla, usando máscara N95, fazendo limpeza de álcool gel nas mãos, no corpo o tempo todo. Então, essas pessoas, claro que vão olhar para a higiene e vão sentir que a empresa está sabendo o que está fazendo quando mostra, por meio da equipe, por meio dos seus processos, que são visíveis e entendidos pelo cliente como de qualidade, ou qualidade percebida, que ele está num ambiente seguro. E vai até diminuir as dúvidas, vai passar a confiar. E o mesmo acontece ao contrário, né? Quando ele passa a desconfiar, e isso é clássico no hospital, se a minha comida veio errada, será que o exame não vai vir errado? Então, se ele desconfia de um processo, ele desconfia de todos os processos. Se o banheiro da recepção, que é na recepção, é tão sujo, se o baldinho de lixo não foi recolhido, imagina como é o centro cirúrgico, onde eu não entrei. Então, há esse tipo de elemento, quase que pegando uma parte e expandindo para o todo, o que é bastante perigoso, porque pode não ser verdade, mas ainda assim é a verdade do cliente. Você foi colocando e eu fui achando graça aqui, imaginando várias situações, porque é verdade. Basta a gente ir a uma clínica ou a um hospital e não encontrar o álcool gel no dispenser, que a gente já fica com a pulga atrás da orelha. E aí, por tudo isso que você falou, eu creio que a questão da capacitação dessas equipes, então, está no cerne da questão, é o ponto nevrálgico. Então, esse profissional deve estar preparado, dentro do repertório dele, do jeito dele de transmitir a informação, ele deve estar preparado, porque o usuário agora ficou chato. Ele ficou criterioso e ele vai olhar detalhes. Nós já estamos todos olhando, né? Não adianta a gente terceirizar isso, que somos todos nós que estamos assim. Então, a capacitação é fundamental neste momento? Sempre foi fundamental. Acho que nesse momento passa a ter um elemento adicional, que é esse que você está trazendo, que é a experiência do cliente. Então, a experiência dele sobre a limpeza, na hora que eu perguntar o que você achou da limpeza do meu estabelecimento, ele vai avaliar o brilho, ele vai avaliar, às vezes, truques da iluminação, da forma com que eu puxei o brilho de um polimento do piso, muitas vezes é isso que ele vai avaliar. Mas o que for negativo nessa percepção, uma luva rasgada, um uniforme sujo, um carrinho mal organizado, um produto de limpeza que foi improvisado ali, que é uma garrafa de refrigerante, que tem um produto lá, que sabe lá qual é. Essas coisas remetem a um ambiente inseguro para o cliente. Então, o treinamento, não só dar o treinamento, como fazer a retenção, análise de retenção do treinamento. Então, depois do treinamento dado, a gente faz com gamificação, eu tenho feito gamificação com a equipe de higiene. Eles amam, porque eles vão jogar. Então, eu ponho um cliente no ambiente e falo, fotografo lá o hospital e falo, olha, você vai atender tal situação. O que você faz? Alguém vomitou no chão. Esse aqui é o carrinho. Clique no produto que você vai usar. O cara tem que clicar no produto. Então, faça o procedimento. Ou até melhor que isso. Eu tenho de 5 a 8 processos e ele tem que botar na ordem. O que vem primeiro? Colocar a luva, coletar o lixo, coletar a roupa, fazer a limpeza da parede, fazer a limpeza da cama. Então, qual é a ordem? Se é um quarto de isolamento, qual é a ordem da colocação do EPI? Põe a luva primeiro a máscara, eu bato na porta, a porta tem que estar aberta, enfim.
tem milhares de detalhes que são rotina, mas é uma rotina difícil, até que se aprenda. O problema é quando a gente tem uma variabilidade enorme. É outro problema também para o cliente. Ele vê o pessoal da manhã fazendo de um jeito, o pessoal da tarde fazendo de outro. Fala, opa, não tem padronização. Por que que isto pode agora e não podia? E não tem explicação. É porque são protocolos diferentes, não foram treinados de forma padronizada. E então a retenção de conhecimento é quase uma prova. Se você não tem gamificação, não tem problema. Faz uma pergunta, faz 10 perguntas e pede para ele responder e satisfaça com nota 8, no mínimo, de assertividade nessas respostas. Por tudo isso, a gente entende, então, que a gestão da hotelaria e da hospitalidade está com um imbróglio nas mãos em tempos de pandemia. O que pode ser feito, então, para melhorar essa percepção, a experiência e ainda ter resultados positivos? Eu acho que a gente tem que perseguir metas bastante altas, de qualidade. Então, eu posso falar assim, o que é importante para o meu cliente? Um banheiro seco após o banho é importante para ele, na percepção de limpeza, para o cheiro, mas também para a segurança. O tratamento de um piso em corredor de alto fluxo, há um procedimento para fazer isso, para que garanta a circulação, não posso interromper uma circulação. Então, como que isso acontece? De que maneira é que eu posso perguntar para ele, cliente, o seu banheiro estava seco a maior parte do tempo? A lixeira que você usava no teu quarto, ela estava sempre vazia? Em algum momento ela estava transbordando? Então, eu posso perseguir essas métricas como métricas importantes. A tua limpeza concorrente, que é o nome que a gente dá para aquela limpeza realizada com o cliente no quarto, né, que acontece normalmente na parte da manhã. Eu posso ter uma métrica de eu quero que 80%, 90% das limpezas concorrentes ocorram antes do meio-dia. Antes de chegar a bandeja do almoço, eu tenho que ter tido uma passagem no quarto. E eu posso perguntar para ele, você percebeu que alguém chegava e antes do almoço o quarto estava limpo? Não para uma limpeza profunda. Estou falando de limpeza horizontal, não limpeza vertical. Estou falando de piso, de mobiliário, de coleta de lixo, de troca de roupa de cama, ou troca de roupa de banho, enfim, ou a arrumação da cama do acompanhante. Essas coisas aconteceram, se na percepção dele, ele percebe que acontece, ele seguramente está chamando a atenção dele para os itens de qualidade que ele normalmente encontra importância. E isso é qualidade percebida. Eu tenho 1 milhão de qualidades técnicas que eu tenho que avaliar, que o cliente não faz nem ideia. Essas não mudaram nada, eu tenho que continuar fazendo, né? Eu tenho que saber se a roupa que chega da lavanderia de fato está limpa, se o produto que está usando peróxido de hidrogênio, falou que usa peróxido, usa cloro, usa bigonida polimérica, o que você fala que usa, eu quero checar se o que está no carrinho, o que está diluindo, está na fração adequada, está na forma adequada. Isso o cliente não vai nem perceber. Não por isso não seja importante. Há talvez uma maior aproximação da área de higiene hospitalar com a área de controle de infecção hospitalar. A equipe de higiene tem que perceber que ela não é mais isolada no hospital, se aqui um dia ela foi, mas em muitos hospitais eram por simples estarem marginais à atividade business do hospital, que é o tratamento e o cuidado assistencial. Mas veja bem, o profissional de higiene tem que se ver como partícipe de uma equipe multiprofissional que atua no controle de infecção hospitalar. E é isso que ele é de fato. Ele combate a infecção e não é que ele vai limpar uma privada ou vai limpar um piso. Ele trabalha arduamente em cima da redução de infecção e ele tem que conhecer os indicadores e as métricas que fazem desse serviço a importância que ele ganha hoje, o protagonismo que ele ganha hoje. Por tudo isso que você respondeu, como é que os serviços de facilidade podem aproveitar este atual contexto da pandemia para se aprimorar ainda mais? Parece até exagero, mas o que vem sendo colocado em prática, muito da parte técnica, já ocorria. Mas agora são diversas vertentes, então vai da percepção do usuário do espaço até os critérios e as certificações de protocolos e produtos. Mas como é que, então, isso pode ser aprimorado ainda mais? Porque, no final das contas, sairemos todos dessa história muito mais exigentes
e é preciso um olhar cada vez mais atento para proporcionar saúde. Qual a sua resposta? Olha, eu acho que daqui para frente a gente tem que olhar para a área de higiene tem que revisitar o orçamento. Não é possível fazer um trabalho de qualidade sem orçamento. Conheço lugares que sequer tinham um orçamento, assim. Então, assim, tem equipamentos que quebram 10 vezes no ano. É mais barato comprar um novo do que ficar consertando. Mas não tinha gestão sobre isso. Então, assim, tem que ter gestão, né? Então, o produto que vou diluir de 1 para 16 e outro diluir de 1 para 200, é o mesmo produto, mas não há um controle sobre isso, tá? E estão diluindo errado, estão limpando a UTI com um limpador geral, estão limpando uma área não crítica com uma limpeza que seria adequada para uma matéria orgânica, né? Então, assim, para uma desinfecção de matéria orgânica, será que não deveria ter mais investimento no que se refere à própria equipe, a autoestima da equipe? Eu lembro, eu tenho uma grande amiga que trabalha na área de infecção hospitalar, de um grande hospital, que ela fala assim, lá no começo, quando começaram a colocar álcool gel nos quartos, não era uma coisa comum, e começou a se colocar o álcool gel no quarto, ela percebia uma menina da higiene sempre saindo para higienizar as mãos no corredor. Aí um dia ela perguntou, por que você não higieniza as suas mãos no álcool gel que fica no quarto? E ela falou assim, eu achei que era só pro médico e pro enfermeiro, eu não sabia que a gente também podia limpar a mão ali, né? Então, olha só a distância que ela estava do cuidado, a distância que ela estava, então assim, ela não se via como parte, não, a tua mão é uma mão tão importante, ou até mais do que qualquer outra aqui dentro. É pela tua mão que a limpeza passa. Então, eu quero olhar para a higiene como um agente de limpeza, não quero olhar para a higiene como alguém que alguém sujo, alguém que está insalubre, que está infectado. Muito pelo contrário, é alguém limpo, é alguém competente, é uma equipe que tem que ter valorização. Eu acho que isso deve passar a partir de agora, uma maior valorização dessas equipes, uma maior exigência para que essa equipe não seja uma pessoa que não serviu para uma outra área, então não conseguiu um outro emprego e aí fica na higiene. Não, na higiene tem que ter competências, principalmente a liderança. A liderança que está na higiene, ainda que seja alguém que veio da equipe operacional, que não tem problema algum, ele tem que ser capacitado para ser líder. Eu não posso botar alguém na higiene como líder da higiene só porque ele tem muito tempo de casa, ou porque tem todos os dentes na boca, ou porque ele é bacana e sabe falar. Isso não é critério. Eu tenho que capacitá-lo em liderança. Ele tem que ser resiliente, ele tem que saber mudar processo, ser flexível. O que a gente teve de mudança na Anvisa de março para cá, todo dia saiu uma nota técnica nova, a gente tinha que adaptar o processo. Nos primeiros, ninguém sabia sobre a doença, nem a OMS. Até hoje a gente não sabe direito como que é isso, como isso funciona. Mas aí que a gente sabe que a gente recebe uma recomendação, ele vai ter que ser cumprido. E eu não posso. Se é saco vermelho, é saco vermelho. Agora, como que eu falo um dia saco vermelho, outro dia eu falo saco preto, outro dia eu falo saco branco? Para a equipe é muita mudança. Então, ter uma liderança que comunique muito bem com a equipe, que consiga convencer, consiga persuadir com essa equipe e estar junto. Não adianta eu estou no home office, estou falando para a equipe que está lá na linha de frente. Eu tenho que estar na linha de frente também. Eu tenho estado na linha de frente todos os dias desde que começou a pandemia. Nenhum dia eu deixei de estar na linha de frente. E estamos correndo risco? Sim, estamos correndo risco. É a nossa profissão, né? É uma profissão bastante nobre e cada vez mais importante, ou talvez com percepção de importância. Então, essa liderança mais próxima, com um radar, olhando o risco, a equipe de higiene se sentindo valorizada, se sentindo percebida, investir no uniforme dessa equipe, investir nos produtos dessa equipe, investir no treinamento, que seja a melhor sala, vai treinar em hotel, vamos treinar, eu já dou treinamento, às vezes a pessoa senta com a bolsa de lado, sabe, quando ela senta na metade da cadeira, é a perna, outra metade é a bolsa, já senta de lado, ela já nem sabe que é para ela, fala, coffee break pode comer? Eles não estão habituados a terem treinamentos, então estou falando de pessoas, às vezes, que nunca fizeram isso antes. Aí fala, olha, aproveita aí, doutor, e fala lá na diretoria que o nosso rodo não puxa, que eu tenho que esperar o rodo do 5º andar, ou a enceradeira do andar de cima terminar o trabalho para eu poder fazer o meu, porque só tem uma enceradeira que funciona para 200 leitos. E o gestor não enxerga que não é só a questão da limpeza. Por trás da limpeza em um hospital tem o giro do leito.
O giro do leito, eu estou falando de faturamento. Se eu represo o leito por conta de uma morosidade ou de represamento de leito, porque não tem manutenção no quarto, ou porque não tem equipe de higiene pronta para entrar, ou porque faltou roupa, ou porque faltou equipe, obviamente eu estou represando faturamento. Eu ainda, além de tudo, além do faturamento, eu deixo um paciente esperando por mais tempo do que deveria. Então, seja qual for o motivo, eu tenho que olhar para isso com um olhar de gestor. E para isso eu preciso de um líder que veja a gestão, que participe das reuniões de controle de infecção, das reuniões de gestão, das reuniões de TI, da reunião de RH, e que saiba falar a mesma linguagem dos outros gestores do hospital. Não posso ter alguém operacional que olha para a limpeza olhando para a tarefa limpar. A tarefa limpar é uma atividade, mas por trás, se eu não tenho gestão, pode ser uma atividade que incorre em riscos, tanto para os usuários como para a própria equipe. Essa sua percepção aguçada e certeira, bastante assertiva, nos faz entender que, além de tudo, a gente tem que ter percepção em relação ao outro. Talvez a grande lição que a gente vai tirar da pandemia é isso, essa percepção e a importância da comunicação, do preparo e de estar atento ao que nos cerca. E aí, com base nisso tudo, eu venho com a pergunta derradeira para você. O que a gente pode esperar e o que a gente pode tirar de lição quando tudo isso passar? E a gente espera que passe rápido, né? Estou esperando, faz tempo. Acho que, passando rápido ou não, a gente tem que aprender a estar mais preparado. A gente não pode ser pego de maneira tão ingênua como todo mundo foi pego. Né? As fronteiras foram fechadas 3 meses, 4 meses depois que já se sabia da pandemia. Quer dizer, se tivesse se fechado as fronteiras de imediato, a gente teria poupado quantos de milhões de reais. Quanto se tinha de algoritmo, né, trabalhando em cima de inteligência artificial, predizendo uma série de coisas. Quanto não se investiu em risco nessa área. Então, eu vejo assim, a gente tem que aprender, talvez, a ter mais gestão de saber que a equipe tem que estar preparada para uma situação desse nível de gravidade. As notícias que temos é de 4 mil mortes, não são números gigantes, né? São números nunca antes imaginados, que a gente teria 4 mil brasileiros mortos por conta de uma pandemia. Né? A gente já estava assustado quando eu lembro quando era 300, que eram 500, escalonou para 1.000, quando deu 1.000, e a gente vai acabar sendo anestesiado. Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, melhor preparado. Eu acho que o que a gente ganhou de conhecimento, em termos de poder olhar para essa área de higiene, limpeza, de hotelaria, não só na área hospitalar, mas para todo o mercado de serviços, com a importância que tem, a gente não volta. Mesmo que terminasse hoje, eu acho que há um trauma, pós-trauma dessa situação ser tão grande que a gente vai continuar, talvez não usando máscara em todos os dias, talvez a gente use ao visitar, ou quando estiver gripado, talvez, como já existe em outros países há muitos anos, ou em locais de muita poluição, né? 10 anos atrás, na China, você já encontrava pessoas de máscara sem qualquer tipo de problema de doença infecto-contagiosa. Era simplesmente para proteção da própria pessoa. Eu acho que a gente começa a ter uma mudança de postura e de comportamento. Há uma tendência no touch para tudo. Eu lembro que no escritório que eu trabalho, para entrar, e tinham implantado, recentemente também tinham implantado biometria de catracas, e aí o meu dedo não passava, eu ia na outra catraca, aí quando eu conseguia finalmente botar a mão em 4 catracas, aparecia meu nome, bem-vindo Marcelo Boeger, andar tal, aparecia minha foto na catraca, assim, alta tecnologia, num momento onde eu não quero tocar em nada. Então, não adianta eu fazer uma catraca dessa e botar um álcool gel. A tecnologia no touch ou low touch, né, tanto para limpeza, deve ser algo que vem para ficar. Então, assim, a gente olha para a ultravioleta tipo C, que já não é novidade. A ultravioleta tipo C é uma tendência que pode usar, mas para isso eu tenho que saber usar, não vou comprar um monte de equipamento e deixar aquilo de usar de maneira inadequada, com tempo de contato inadequado, que eu estou criando uma falsa sensação de segurança. Então, se eu quero
incorporar tecnologias low touch ou no touch desse tipo, eu tenho que treinar muito bem minha equipe para uma mudança de rotina. E isso nem sempre é tão rápido. O mesmo vale para a questão do peróxido de hidrogênio associado a íons de prata em relação à aerolização de ambiente, né? Também uma mudança importante de rotina. Eu tenho que mudar a forma, mudar o tempo, mudar quem faz, treinar a equipe para saber. Eu tenho que fazer a higiene antes da matéria orgânica, senão o peróxido pode não ser neutralizado pela matéria orgânica. Ou você pega a desinfecção eletrostática com produto à base de cloro, né, o dióxido de cloro e tantos outros, onde existe um profissional fazendo aplicação, quase como um atomizador, levando de local em local. Eu posso ter uma sala com cadeira de rodas, encher a sala de cadeira de rodas e fazer uma desinfecção naquele ambiente. Em pouco tempo eu consigo desinfetar um monte de cadeira de rodas, seja lá com quaisquer que seja a tecnologia que você use. Isso pode ser bastante interessante. Ainda é muito novo, ainda hospitais exigem laudos, exigem uma série de coisas que eles não conhecem ainda, não viram na prática, ou falam onde que está aplicado, o que erradicou, aonde foi utilizado, se eu tiver paciente, o que eu faço, qual é o procedimento, qual é o risco que corro. Mas eu acho que essas tendências, a gente levou muito tempo, eu sou da época, eu entrei na área de higiene, na área de hotelaria, em hospitais, em hotéis, na época de pano e rodo. Não existia, eu acompanhei a entrada do MOP no Brasil, depois da entrada do lamelo, depois da entrada dos carrinhos, do balde duplo, e aí a gente vai vendo essas tecnologias vão mudando. É muito difícil de mudar para a própria equipe, há uma resistência na mudança, mas há uma tendência de no-touch que é notória. Eu não quero apertar nem o botão do elevador. Existe tecnologia hoje que eu consigo chamar o elevador com o meu celular, eu consigo chamar o táxi com o Uber com o meu celular, eu consigo pedir comida pelo meu celular, eu consigo movimentar, eu quero fazer uma limpeza em altura, eu quero mandar um drone para fazer a limpeza, não quero ter que montar um andaime. Então, assim, acho que a gente tem que repensar as formas de fazer as coisas. Acho que tem equipamento não tripulado vindo por aí. A gente tem excelentes empresas já no Brasil fazendo um excelente trabalho, tem excelentes produtos, estamos muito bem servidos no Brasil. Não ficamos devendo, eu conheço, olha, muitos países, visito hospitais no mundo inteiro, nós não ficamos devendo em nada, em termos de produto, em termos de equipamento. O problema é mudança de chave, mudança de modelo mental de quem contrata, de quem compra, de quem contrata serviços, de quem treina, de quem executa, até de quem executa, que muitas vezes oferece resistência a algo diferente daquilo que está acostumado. Bastante interessante, bastante esclarecedora a sua resposta. Me faz lembrar que eu também sou da época da máquina de escrever manual, do fax, e hoje estamos aqui fazendo essa entrevista online por smartphone, usando uma plataforma digital, porque a comunicação tem uma nova forma de ser distribuída. Analogamente, todas as outras coisas também vão ganhando novas formas, novas roupagens para cumprir exatamente o mesmo propósito. E ainda bem que a gente evolui, e ainda bem que a gente aprende. E com a pandemia, talvez, isso tenha se intensificado de uma forma que nós nunca supunhamos que pudesse acontecer em tão pouco tempo, mas que nos faz crer que ficaremos cada vez mais atentos e aprimoraremos a nossa atuação em busca da qualidade. E, no fundo, o que todo mundo busca é saúde, é qualidade de vida. E eu acho que isso, você respondeu de uma forma muito interessante, vai fazer com que todos nós consigamos evoluir em prol disso. E a sua resposta coroou de forma muito positiva esse nosso bate-papo. Adorei conversar com você, Marcelo. É recíproco, Carla, concordo, tua fala final aí foi brilhante, exatamente isso. A barreira não é tecnológica, a barreira é cultural, e para isso que a gente tem, por exemplo, prático, fax e tantas outras coisas, a gente mudou, a gente não quer voltar atrás, a gente está satisfeito, essas mudanças vão acontecer, sem dúvida, tudo isso acelerou o processo, mas essa área merece, a gente merece trabalhar com qualidade, com performance, com tantas outras coisas. Agradeço demais teu convite, agradeço demais a tua moderação tão competente, tão boa,
e desejo a todos que estão nos assistindo que possam estar estando seguros e possam colocar em prática as ideias, ou se é que já não estão fazendo, né? E que possam aproveitar aí para poder discutir com as suas equipes, por que não intensificar processos dessa natureza. A recíproca é verdadeira, eu agradeço o seu tempo, o seu conhecimento, e eu agradeço também aos nossos patrocinadores, a Alphatena, InService e Spartan. E para fechar, eu suspeitava da sua origem, da origem do seu sobrenome, mas eu fui buscar uma frase que me inspirou bastante, e ela cai como uma luva a essa nossa conversa. Você disse muito da importância de estar no front, de estar à frente, de participar. E aí, para arrematar com chave de ouro, eu venho com uma frase do filósofo e Nobel da Paz alemão, Albert Schweitzer, você pode me corrigir se a pronúncia não estiver correta, que diz assim: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar as pessoas. É a única. Assim a gente fecha com chave de ouro esse bate-papo. Marcelo, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. Até a próxima. Até a próxima, obrigado.